Fala pessoal, dando continuidade aqui às aulas de tratamento de dados, de análise exploratória, entre outros detalhes, hoje eu vou falar sobre a função TAPLE. A função TAPLE ela é muito parecida com a função SAPLE, que também já apresentei aqui uma videoaula sobre isso. Então, se você não viu, pode ir lá ver, mas não tem problema também, você consegue simplesmente acompanhar essa aula, porque não é pré-requisito assistir a aula de SAPLE ou qualquer uma outra aula, dá para você simplesmente acompanhar. Então, basicamente, a função TAPLE, ela tem três argumentos. O primeiro argumento dela é onde você vai inserir o seu vetor de dados, por exemplo, pode ser uma variável de salário, pode ser uma variável de idade, pode ser geralmente uma variável quantitativa, nesse exemplo que a gente está dando. E o segundo argumento é o tipo de variável, por exemplo, categórica, né? Você vai inserir um índice ali para ela fazer um cálculo com base naquele índice. E o terceiro argumento vai ser a função propriamente. Pode ser uma média, pode ser um desvio padrão, pode ser N outras funções que você mesmo pode desenvolver. Então, para você ter uma ideia do que vai acontecer, basicamente nós vamos ter, por exemplo, um banco de dados com notas de aluno. O segundo argumento nosso dessa função TAPLE vai ser as disciplinas e o terceiro argumento vai ser simplesmente a média. Então, vamos lá para a gente colocar a mão na massa para ver se vocês vão entender de fato o que essa função faz. Primeiro, a gente vai criar um banco bem simples com a nota de alguns alunos para as devidas disciplinas. A gente roda que a gente tem esse banco de dados. Ele é um banco de dados de tamanho 9, um banco de dados bem pequenininho. A gente tem aqui a frequência da matemática 3 vezes e das demais disciplinas também 3 vezes. Então, basicamente, a função TAPLE ela vai fazer isso. Ela vai pegar o vetor de notas desse nosso banco de dados e vai considerar tirar uma média, que é min, terceiro argumento, como eu comentei, por disciplina. Então, aqui, quando a gente rodar isso, a gente vai estar simplesmente pedindo a nota desses alunos por cada disciplina. Então, na média, a média de ciências foi 89, a média de história foi 85, a média de matemática foi 83. Então, basicamente, essa é a função TAPLE. No primeiro argumento, a gente insere o nosso vetor, no segundo, a gente insere o nosso índice, né, o que a gente quer. Então, só para você ter ideia, de quantos argumentos a função TAPLE pede, a gente coloca uma interrogação e escreve a função. Então, tá vendo? Ela pede o vetor, o segundo argumento é o índice que você quer utilizar. A gente poderia ter, por exemplo, produto A, produto B, enfim, depende do seu banco de dados, tá? E o terceiro argumento é a função propriamente falando. Beleza? Então a gente vai criar um banco um pouquinho maior aqui agora. Não se preocupe com esse código aqui. Esse código eu simplesmente estou pedindo para ele criar um novo banco de dados contendo as variáveis preço, produto, dia da semana, quantidade e estado, tá? Então aqui a gente tem 3 estados, os dias da semana de segunda a sexta, 3 tipos de produto e os preços variam de 10 a 100, tá? Então a gente vai aqui, roda, o nosso dataset é de tamanho 50 e aqui a gente tem nosso novo conjunto de dados. Perceba que como eu criei o conjunto de dados com a palavra dados, ele subscreveu o nosso dados aqui, tá? Então, toda vez que vocês forem criar banco de dados, prestem atenção nisso também, para não subscrever alguma coisa que você já fez. Mas, como aqui a gente tem um código, bastaria a gente rodar o código que ele reescreveria novamente o nosso banco de alunos. Então, para a gente criar o nosso banco de preços, por exemplo, de produtos, aqui a gente criaria um dados 2, dados 3, dados, enfim, a gente poderia renomear. Aqui essa é a grande elegância da programação de um modo geral, a gente pode redefinir as coisas o tempo todo. Então a gente tem aqui o nosso conjunto de dados, então perceba que aqui a gente tem os preços, os produtos, o dia da semana, a quantidade, por exemplo, pode ser a quantidade vendida e o estado. Então, vamos imaginar que esse fosse o caso de você numa empresa, né? Você pode estar se perguntando quais foram os dias da semana que mais venderam, quais foram os dias, os estados, qual produto vendeu em maior proporção, entre outros detalhes, tá? Então, a gente quer avaliar isso. Então, de uma forma geral, a gente queria avaliar, por exemplo, a média de preços no dia da semana. Quer dizer, a gente quer ver se os dias da semana, não que influencia, mas se a média de preço é diferente pelos dias da semana. Então a gente pode fazer isso aqui. Ao invés de atribuir isso, eu vou simplesmente já rodar a função direta. Então perceba que a gente agora roda e a gente tem aqui, ó,
as médias de preço ao longo da semana. A gente vê aqui, ó, na quarta-feira é 44,85, na quinta é 55, segunda 54 e assim por diante. Eu vou apagar isso aqui também para não precisar de memorizar isso. Isso aqui também não vai ser necessário. E aqui a gente pode, por exemplo, rodar a média de preço pelo estado. A gente poderia também, já que a gente está lidando com, tá vendo, a média de preço por estado, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A gente poderia, ao invés de trabalhar com preço, a gente poderia trabalhar com quantidade, para saber qual foi a quantidade vendida por estado, qual foi a quantidade vendida média, quer dizer, média, né? Lembrando, considerando o argumento, quantidade média vendida por produto, tá? Ao invés de ser a média, a gente poderia colocar suma também. A gente poderia colocar soma de produtos vendidos por estado. Então, seria perfeitamente factível isso, tá, pessoal? Então, isso é muito importante compreender o poder dessa função. Ela é uma função built-in, então não necessita carregar nenhum tipo de pacote. Tá bem? Então, para a gente finalizar com essa videoaula, a gente pode fazer também, além de fazer só para um vetor, a gente pode pedir para todos os 3 vetores categóricos que a gente tem aqui. Portanto, a gente quer, por exemplo, uma média de vendas de cada um dos estados, pelos dias da semana e por cada produto, tá? Aqui a gente está colocando o preço, mas vamos colocar a quantidade, só para a gente mudar então. Vamos colocar aqui, ó, puxou o asterisco, quantidade, e aí percebam que o nosso primeiro argumento é o vetor quantidade, o nosso segundo argumento é todo esse conjunto aqui, tá, pessoal? E o terceiro argumento é simplesmente a média. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou falando com a função seguinte, ó, no conjunto de dados, todas as colunas do conjunto de dados, produto, dia da semana e estado. Perceba que ela tem que estar escrito exatamente como está descrito aqui, tá? E aqui, eu não sei se eu passei por esse detalhe ainda, então toda vez que você precisar de acessar um tipo de dado, por exemplo, eu quero acessar os dados de qualquer uma dessas linhas aqui, por exemplo, eu quero acessar esse dado aqui, então você vai ter que vir na coluna 2 e na linha 11, na coluna 3 e na linha 11, você vai acessar exatamente quarta-feira, tá? Então, para você acessar isso, você vai fazer isso aqui, ó, linha coluna, tá, pessoal? Então, é linha 11, coluna 3, né, que nós falamos, que era quarta-feira. Isso, quarta-feira. Então, se a gente pedir, dar um Ctrl Enter, ó, veio exatamente quarta-feira. Então, por isso aqui que nós estamos utilizando exatamente essa sintaxe. Daqui para cá é linha e daqui para cá é coluna. Então, eu estou falando exatamente isso com o código, tá? Então, ele vai fazer exatamente isso para a gente agora. Ao invés de armazenar novamente isso aqui, eu não vou armazenar, eu vou simplesmente rodar. Então, ó, quero que tire a média, considerando produto, dia da semana, estado e exatamente esses 3 argumentos do meu índice, tá? Então, a gente faz isso e aqui tá as nossas médias. Percebam, pessoal, que como a nossa amostra é muito pequena, ela só tem algumas poucas observações, é provável que muitas informações aqui fiquem faltantes, tá? Então, não se preocupe. Mas aqui, basicamente, nós temos tudo que a gente pediu, a média de quantidade vendida pelo dia da semana, dia do produto e por estado. Por exemplo, então, no estado de Minas Gerais, o dia que mais vendeu foi na quarta-feira. Na verdade, na quarta-feira foi o produto B, mas na sexta-feira foi o produto A, tá? Então, a gente pode ir tirando todas essas estatísticas aqui para a gente ter uma noção, assim, do que aconteceu. E, claro, isso aqui é um exemplo hipotético com dados fictícios, mas no seu dia a dia você pode ter, por exemplo, uma variável salário, uma variável, sei lá, quantidade de água que correu num determinado cano, combustível consumido por veículo, enfim, você pode ter esse tipo de variável também, tá, pessoal? Então, o objetivo aqui é só mostrar a ferramenta e como usar ela e o que ela pode trazer de benefícios pra gente, tá? No mais é isso, um forte abraço e até uma próxima videoaula.